Caro aluno, seja muito bem-vindo ao nosso curso de datiloscopia forense. Essa é a nossa primeira aula. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou acompanhá-los ao longo de toda essa trajetória. Nessa jornada, serão 20 aulas, meu aluno. Então, nós vamos da aula 1 até a aula 20, todas as aulas comigo, onde eu vou explicar para vocês os principais fundamentos, as definições, o que é mais importante, pontos que você precisa se atentar na hora que você for estudar. Vou te dar referências também ao longo do curso. E antes da gente começar, eu queria definir com vocês aqui o objetivo, né, desse curso, que eu deixei ele aqui embaixo. Esse objetivo ele vai aparecer em todos os slides, que é para que vocês não se esqueçam, tá bom? Então eu vou ler com vocês aqui agora o objetivo do curso: datiloscopia forense. Capacitar os participantes a compreender, analisar e aplicar os princípios e técnicas da datiloscopia forense para a identificação de pessoas em contextos criminais, contribuindo para a resolução de casos e promoção da justiça. Nós vamos começar aqui então com uma orientação básica que eu vou passar para vocês, que é para vocês acompanharem as aulas junto com a apostila. Como assim? Como que você vai fazer isso? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que a marcação do primeiro slide está ali embaixo da datiloscopia forense aula 1, correto? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua apostila, vai dar uma olhada lá no índice e vai ver em qual página está o capítulo 1. Acredito que seja por volta da página 5 ou 6, por aí. O que você vai fazer? Lá você vai ler a apostila, vai pausar nesse momento, vai ler esse primeiro capítulo. Assim que você acabar de ler, você vai voltar para cá, beleza? Então vamos em frente. Sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula. Nessa primeira aula, eu separei para vocês aqui o tema de introdução à datiloscopia forense, que é o essencial para a primeira aula, né? Muita gente não conhece, muita gente não ouviu falar, ou simplesmente não tem experiência nessa área, ou prática, não estudou na faculdade, etc. Vamos lá. Introdução à datiloscopia forense. A introdução à datiloscopia forense é crucial para estabelecer uma base sólida no estudo das impressões digitais no contexto criminal. Essa disciplina, derivada da datiloscopia, envolve análise sistemática e científica das cristas papilares, concentrando-se nas mãos e nos pés. A história e evolução da datiloscopia, com ênfase em figuras como Sir Francisco Galton, destacam sua relevância contemporânea na identificação de indivíduos. A aula enfatiza a importância prática da datiloscopia forense na resolução de crimes, apresentando casos emblemáticos que ilustram sua contribuição decisiva. Explora-se a relação entre impressões digitais e identidade única, ressaltando a estabilidade dessas características ao longo da vida. Questões legais e éticas são discutidas para fornecer uma compreensão abrangente. Em síntese, a introdução busca contextualizar a datiloscopia forense, preparando os participantes para compreender sua aplicação na resolução de casos criminais e os padrões éticos envolvidos. Em outras palavras, a gente tem que a datiloscopia é a ciência dedicada ao estudo das impressões digitais. Isso vocês já memorizaram. Representando uma ferramenta essencial no campo forense, desempenhando um papel crucial na identificação desses indivíduos, sendo pelas suas impressões digitais, como podemos tirar nossas conclusões. Essa disciplina, gente, ela se baseia na singularidade e permanência das cristas papilares presentes na pele humana, em especial na ponta dos dedos. A aplicação dessa disciplina vai abranger a solução de crimes, a identificação de vítimas em desastres e a documentação de eventos críticos. Tá bom? Partindo aqui em frente, então, vamos pegar aqui a definição da datiloscopia forense, né? Antes de eu estar fazendo essa leitura aqui para vocês, vamos raciocinar aqui. Datiloscopia, nós vimos há pouco, que é a ciência dedicada ao estudo das impressões digitais, né? Popularmente dizendo, na palma dos dedos, se é que existe, se é que é permitido falar assim, na ponta dos dedos, melhorou? Beleza. Datiloscopia, então, é o estudo das impressões digitais. E forense, tudo que é forense é serviço da justiça. Vou dar um exemplo para vocês: computação forense, sexologia forense, enfermagem forense. Resumindo, traduzindo: enfermagem a serviço da justiça, computação a serviço da justiça, sexologia a serviço da justiça. Compreendeu? Então vamos em frente. A compreensão de datiloscopia é fundamental para adentrarmos no campo da datiloscopia forense.
Datiloscopia refere-se ao estudo sistemático e científico das cristas papilares presentes nas extremidades dos dedos, das mãos e dos pés. No contexto forense, a datiloscopia concentra-se especificamente nas impressões digitais para fins de identificação de indivíduos. Essas impressões são únicas para cada pessoa, constituindo uma espécie de assinatura biológica. A análise datiloscópica se baseia na observação minuciosa das características das crises dérmicas, incluindo arcos, presilhas e verticilos. Essa singularidade, aliada à estabilidade ao longo da vida, estabelece as impressões digitais como uma ferramenta excepcionalmente confiável para a identificação, sendo amplamente utilizadas em investigações criminais. A datiloscopia, assim, emerge como uma disciplina essencial no âmbito forense, proporcionando uma base científica sólida para a resolução de casos e a promoção da justiça. Tá bom? Então, definição de datiloscopia forense, resumindo e repetindo, datiloscopia, estudo das impressões digitais, e forense, tudo que é a serviço da justiça. Ou seja, estudo das impressões digitais a serviço da justiça, tá bom? Seja no cadastro de cada pessoa, seja na identificação e reconhecimento de crime, do toque, por exemplo, o registro de uma impressão digital numa arma de fogo, ou identificação de vítima num desastre, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide, então. História e evolução da datiloscopia forense. Esse não tem jeito. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É leitura, é profundidade e... Decoreba não, que esse é um nome muito feio. Mas é leitura e basicamente você vai ter que gravar, porque história não tem outro jeito, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho mais dinâmico para você, mas eu recomendo que você leia pelo menos umas 2 vezes essa parte que eu deixei para você na apostila. Deve ter cerca de 1 página, mas é porque fica mais extenso do que aqui no slide, tá bom? Vamos lá. História e evolução da datiloscopia forense. A história e evolução da datiloscopia forense constitui uma narrativa fascinante que remonta ao século XIX, quando Sir Francisco Galton, influenciado por estudos de Darwin, percebeu a singularidade das impressões digitais. O sistema Henry, desenvolvido por Sir Edward Henry no início do século XX, estabeleceu a base para catalogação e comparação de impressões digitais, consolidando o uso prático da datiloscopia. O pioneirismo de Juan Vincent, em 1892, ao resolver um caso na Argentina, destacou a eficácia dessa disciplina. Ao longo do século XX, a digitalização e a informatização aceleraram os procedimentos datiloscópicos, culminando em sistemas automatizados. Atualmente, a datiloscopia forense continua a evoluir com avanços tecnológicos, evidenciando não apenas sua importância na resolução de crimes, mas também sua adaptação constante às demandas tecnológicas e forenses contemporâneas. Vamos lá. Então, nós temos que a história da datiloscopia forense foi marcada por uma fascinante jornada de descobertas, como vimos acima, inovações e contribuições notáveis para a ciência forense. A origem dessa prática remonta a civilizações antigas, mas foi no século XIX que ela começou a se consolidar como uma ferramenta confiável para a identificação de indivíduos. A primeira menção formal de identificação pelas impressões digitais foi feita pelo antropólogo francês Alphonse Bertinton, em 1883, que reconheceu a singularidade das impressões digitais, tá? Junto com Sir Francis Galton, obviamente. Enfim,
que acontece? Aqui a gente pegou uma relação que pode ter deixado um pouquinho confusa. A gente tem o Sir Francis Galton e a gente tem o Alphonse Bertington. O que acontece? O Alphonse, assim que ele reconheceu a singularidade, ele não explorou o potencial forense, ele reconheceu a singularidade. Quem partiu para esse ramo forense a serviço da justiça foi o Sir Francis Galton, tá bom? Cuidado para não confundir aí na hora dos seus estudos, beleza? Enfim, foi o Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, quem aprofundou a compreensão sobre a unicidade das impressões digitais e suas características individuais. No entanto, foi o policial britânico Edward Henry, em 1892, que desenvolveu o sistema da classificação que se tornou a base para a datiloscopia moderna. Um marco crucial ocorreu na Argentina em 1892, quando Juan Vincent utilizou pela primeira vez as impressões digitais para resolver um caso criminal, destacando a eficácia ao antivírus aqui. Destacando a eficácia prática dessa abordagem. A datiloscopia ganhou aceitação mundial após o famoso caso do assassino Thomas Jane, em 1902, nos Estados Unidos, onde as impressões digitais foram utilizadas como prova pela primeira vez em um tribunal. Né? A gente tem aqui que ao longo do século XX, a datiloscopia passou por avanços tecnológicos, incluindo o desenvolvimento de métodos automatizados da comparação e identificação, culminando na digitalização e criação de bancos de dados. A era moderna viu a integração de tecnologias como análise computacional, reconhecimento de padrões e inteligência artificial, elevando a datiloscopia em novos patamares da eficiência. Hoje, a datiloscopia forense é uma disciplina madura e essencial, desempenhando um papel crucial na justiça criminal, na segurança nacional e na resolução de casos de identificação. A sua história é uma narrativa de perseverança, inovação e dedicação à busca pela verdade, por meio das intricadas impressões que cada indivíduo carrega consigo. Enfim, vamos partir para o próximo slide, antes de encerrarmos a nossa próxima aula. Encerrarmos a nossa aula, no caso. Importância da datiloscopia na investigação criminal. A datiloscopia forense teve origens no século XIX, com Francis Galton, e ganhou destaque com o sistema Henry no início do século XX. O caso resolvido por Juan Vicente, na Argentina, em 1892, realçou sua eficiência. Né? Ao longo do século XX, a digitalização impulsionou procedimentos, levando à automação e eficiência. Atualmente, a disciplina evolui com tecnologias avançadas, mantendo-se relevante na resolução de casos criminais e evidenciando sua capacidade de adaptação no contexto contemporâneo. Enfim, refletindo aqui um pouquinho sobre essa importância da datiloscopia, a gente tem que cada ser humano tem um padrão único de impressões digitais. Claro que isso pode ser de repente prejudicado por uma alergia, por às vezes cloro que derrama ali gera um processo alérgico, ou uma infecção, ou um corte, uma ferida, ou amputação de membro, vai prejudicar completamente, né? Como é que um cara que não tem mão deixa uma impressão digital? Não é mesmo? Mas enfim, o que conta para a justiça, o mais importante na hora de desvendar um caso, é que cada pessoa tem a sua assinatura única numa impressão digital. Ou seja, elas são, podendo-se dizer, praticamente inconfundíveis, entendeu? Ou seja, se cada pessoa tem uma assinatura e tem um certo delito que está investigando uma impressão digital, se você tem um cadastro dessa impressão digital num banco do governo, que é o que acontece muitas vezes quando vão renovar a identidade, quando vai renovar a carteira de motorista, às vezes tem que colocar a sua identidade, sua biometria, no caso que a gente chama, né, sua impressão digital, ela fica registrada assim no sistema do governo. Então, torna um pouco mais fácil de você localizar, você identificar uma pessoa, entendeu? Na hora de desvendar um caso. É isso, meu aluno. Para essa primeira aula, para essa introdução ao que temos. Espero que você tenha conseguido compreender, entender todos os temas. Se ficou com alguma dúvida, volta, reassiste a aula, relê a apostila. Não tem problema, tá legal? A apostila fica lá para você ler mesmo. E a aula ela é gravada justamente para você reassistir se tiver dúvida. Muito obrigado pela sua atenção. Conto com você na próxima aula. Vejo você na aula 2. Forte abraço, meu aluno. Até breve. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!